Pessoal, vamos à gravação do simulado. É um simulado, né, delimitado em número de questões, são 15 questões. Não são todos os assuntos da química, né? Vai até uma parte da química, mas extremamente relevante. Quem puder assistir e conferir as explicações de cada questão, é bem interessante. Conferir o que errou, entender a forma que eu penso. É um simulado rápido, no sentido que eu vou ser bem direto à resposta de cada questão. Deixei aqui já a alternativa correta para a gente ganhar tempo, até porque vocês já receberam, então, o número de acertos de vocês. E a questão número um fala de relacione colunas, né? Então, relacionar a coluna um com a coluna 2, e queria que vocês juntassem um lado com o outro. Como que eu faria, né? Primeiro, eu olho o que que é né? Água e óleo, sal, bronze, assim por diante, e depois eu vejo o que que eles são. Então, sal e óleo, uma mistura, aí eu tenho bronze, o ar atmosférico, tudo são misturas. Álcool etílico 70%, mistura, e granito é uma mistura. Então, tudo é uma mistura. Se eu olho para o lado esquerdo, eu percebo que todos indicam mistura, 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 e aí vem a subdivisão. Tem as misturas homogêneas, homogêneas e homogêneas, e as heterogêneas. Nesse caso, eu prefiro ir para a heterogênea primeiro, porque eu sei que são fases diferentes. Então, por exemplo, sólido sólido tem que ser o granito, né? Então, a E tem que ser aqui a número 4, que é sólido, mas é heterogêneo. Outra que é sólido, e que nesse caso ele é um sólido na fase líquida, né? Então, quer dizer, é uma mistura em que um é sólido e o outro é líquido. Heterogênea tem que ser aqui, ó, sal e óleo, porque um é sólido e o outro é líquido, e os dois não se misturam, é heterogêneo. Depois disso, eu consigo eliminar já algumas questões, mas com isso eu já ficaria entre A e a letra D, certo? Aqui, ó, esse aqui eu já sei, que é o mesmo aqui. E aí o próximo é o granito, né, que é o último aqui, ó, esse cara aqui. Muito bem. E aí vem para as homogêneas, mistura de bronze sólida, né? Mistura sólida, né? Então, um tem que ser letra B, e com isso acabou. Ar atmosférico, mistura homogênea gasosa, ar atmosférico, né? E aí fica por fim aqui o nosso álcool etílico 70%, que é uma mistura de líquidos, então ela é homogênea. Uma questão fácil, mas uma questão diferente, né? Que relaciona misturas somente, uma questão legal. A próxima questão, questão número 2, fala então de estados físicos, temperatura de fusão e ebulição das substâncias, e vocês teriam que ler cada uma das alternativas. Mercúrio, se ficar exposto à temperatura ambiente, está a 24 graus, estará no estado sólido. Aí tu vai lá no mercúrio, estado sólido, é fusão, né, pessoal? Aqui é o líquido, né? Então, aqui ele está no estado sólido. Se passar disso indo para valores positivos, ele é líquido. Então, não é a resposta correta. B. Se uma amostra de iodo for levada para a Antártida, onde as temperaturas são de -55, a mesma encontrar-se-á no estado gasoso. Aí tu vai lá para o iodo. E iodo, pessoal, ele se mantém no estado sólido até 113 graus Celsius. Se eu estou em -55, ele continua no estado, né, sólido. Então não pode ser, ele diz que é gasoso. Na terceira diz: no deserto, onde as temperaturas são elevadas durante o dia, podendo atingir 50 graus, o flúor encontra-se no estado líquido. Flúor, pessoal, para ser líquido, ele deveria estar abaixo de -220 graus. E então quer dizer que o flúor, automaticamente a 50 graus Celsius, ele já é gasoso aqui, ó, já é um gás. Então não é líquido, tá errado. Letra D, cloro nas CMTP se encontra no estado sólido, condições normais de temperatura e pressão, 20 graus Celsius ou 0 graus Celsius, nesse caso. O cloro, ele vira, no caso aqui, ó, ele sai do sólido, vira líquido e depois vira gás a -34. Então, a temperatura de 0 ou 20 graus, ele já é gás, ele não é sólido. E nos resta a letra E. Em temperaturas altas, como que acontece no verão,
podendo chegar a 45 graus, o bromo encontra-se no estado líquido, né? Então, quer dizer, o líquido ele é acima de menos 7,2, mas abaixo de 58, porque abaixo de 58 ele ainda estará no estado líquido, que é a resposta da questão. Então, é uma questão legal, porque ela é trabalhosa, ela dá trabalho, exigirá atenção e leitura, mas é uma questão que, ao longo dela, vocês vão ver que não é tão difícil assim. Questão número 3, assinale verdadeiras ou falsas. Na primeira afirmação, ele diz: uma substância que encontra-se inicialmente na fase vapor libera calor ao condensar. Então, mudança de estado físico. Se ele retorna do estado gasoso para o estado líquido, é exotérmico, libera energia, resposta verdadeira. E isso já nos exclui C, D e E. Na segunda, o líquido incolor é submetido a um aquecimento suave até que entre em ebulição, quando então sua temperatura continua a aumentar gradualmente, tratando-se de uma solução. É verdade, solução, pessoal, pode ser chamado de mistura. E quando a gente estudou os gráficos de mistura, a gente viu que mistura muda de estado físico com temperatura variando. Então ela vai continuar aumentando, então ela é verdadeira. Não nos ajuda porque as duas alternativas possíveis são verdade para a segunda afirmação, assim como são falsas para a terceira afirmação, em que diz que a evaporação, uma passagem de estado líquido para vapor, ocorre somente para água acima de 100 graus, assim ocorre a ebulição. Não, né, pessoal? Pode ocorrer para várias substâncias, não só para a água. E a última, que é o que vai definir a resposta, sendo letra B, verdadeira. A constância da temperatura de fusão de um sólido é um dos critérios usados para estabelecer a pureza dessa substância. É verdade, né? Então, a pureza vai nos indicar, sim, pessoal, vai nos indicar, sem dúvida, o quê? O estado físico e a pureza. Se ela é constante, vai nos remeter que ela é uma situação de pureza, né? Então eu sei que só tem aquela substância ali e, consequentemente, é um tipo de questão difícil, né? Porque muita gente não sabe que a pureza pode ser medida por temperatura de fusão e ebulição constante, certo? Então tá aí uma questão também interessante. O que mais que nós temos aqui? Questão número 4. Questão número 4. Ela vai tratar aqui, ó, de novamente propriedades das substâncias, só que aí ele dá solubilidade, condutividade e assim por diante. Consequentemente, o que que dá para pensar? Que ele vai falar de ligações químicas. E era o que a questão esperava, ligações químicas. Nesse caso, qual é o cuidado que nós temos, tá? Olha só, uma substância X, tá? Ela é solúvel em água, insolúvel em CCl4, que é apolar, né? Ela, a ponto de fusão, é alto, mais alto do que o Y, ela não conduz no estado sólido, mas conduz no estado de dissolvido, né? Em solução está dissolvido. Então, isso para mim é iônica, né, pessoal? A iônica no estado sólido não conduz e no estado líquido conduz. É solúvel em água e não solúvel em composto apolar. A alta temperatura de fusão. Então, a X sendo iônica já mata aí várias possibilidades. Não pode ser a A, que é molecular, não pode ser metálica, não pode ser molecular e só sobra B e E. Consequentemente, se o Y é insolúvel em água, solúvel em apolar, ela não pode ser iônica. Se não é iônica, já não pode ser letra E, a resposta é letra B. E covalentes moleculares não conduzirão corrente elétrica em nenhuma situação. Então, se não conduz corrente elétrica, o que que a gente tem que cuidar? Que é uma situação covalente. Sendo covalente, né? Fim da questão, letra B. Questão número 5, ela é uma questão de propriedades da tabela periódica. E quando a gente analisa, né, olhando por esse viés assim de propriedades da tabela periódica, né, ele permite que a gente tenha que ler as alternativas em que ele diz: o selênio é o mais eletronegativo do que o cloro. Como o cloro está na direita e para cima, essa é falsa. Na letra B, o arsênio tem 3 elétrons de valência.
Cuidado, camada de valência, camada mais distante do núcleo. Sendo assim, a posição que o arsênio está na tabela não indica 3 elétrons. Lembrando, se ele está no grupo 13, ele tem 3 elétrons. Se ele está no grupo 14, tem 4, e é o caso do arsênio. A resposta correta é a letra C, em que a gente tem dizendo assim: a energia de ionização do sódio é maior do que a do césio. O que a gente tem que lembrar? Que quanto mais para baixo nos metais e para a esquerda, menor a energia de ionização. Consequentemente, o sódio, estando no mesmo grupo do césio e estar num período mais para cima da tabela periódica, indica que ele terá uma energia de ionização maior do que a do césio. Ponto, porque eu estou analisando o mesmo grupo da tabela periódica. Essa é a resposta. Por outro lado, na letra D, o alumínio e o silício pertencem à mesma família? Não, porque nós olharíamos na tabela periódica e perceberíamos que isso não é uma verdade, e, consequentemente, o bismuto e o nitrogênio têm igual eletronegatividade. Não, né, pessoal? Não tem, porque nesse caso eles não estão no mesmo local da tabela e cada elemento tem a sua eletronegatividade, certinho? Então tá aí a questão de número 5. Questão de número 6 diz para associar as colunas em que fala dos modelos atômicos. Eu olharia o Dalton primeiro e procuraria qual é a situação dele. Será que o Dalton está contido? Ele tem que estar. E então o Dalton, no seu princípio básico, falava que os átomos poderiam se recombinar, né, ser transformados, o princípio da, da estequiometria, então tem que ser a letra 7. Tem que ser a 7. É a única que fala que os átomos podem, né, ser transformados, naquela frase famosa. Thomson, pudim de passas, pudim de ameixas, questão fácil. Rutherford, o que Rutherford falava, né? Que eu tenho um núcleo com carga positiva, que a massa está centrada nele, que ele é muito pequeno. Então, isso vai ser a número 5. E o Bohr, para finalizar, estudou a eletrosfera, então quer dizer que as órbitas em termos dos elétrons, seriam com energias quantizadas. Então, letra aqui, número 6 no Bohr. Questão fácil, na minha opinião, letra B. Na questão de número 7, fala de propriedades. Raio cresce com número atômico. Verdade? 2. A segunda energia de ionização de qualquer átomo é sempre menor. Mentira, porque se eu removo um elétron de um átomo, eu gasto uma energia. Mas se eu removo o segundo elétron, eu precisarei gastar mais energia do que arrancar o primeiro. Lembra sempre das bolachinhas recheadas. Se tu tem poucas bolachinhas e tu remove uma, tu doa uma, um outro colega que te peça a segunda bolachinha, bom, vai ser mais difícil tu ceder a segunda bolachinha. Então, é falsa. A afirmação 3. Uma das causas de baixa reatividade dos gases nobres é a elevada energia de ionização de seus átomos. Verdade, porque se eles têm os seus elétrons todos, por que eles vão querer perder? Eles não querem, então a energia de ionização vai ser elevada. Eu vou ter que gastar muita energia para arrancar os elétrons. Secou minha garganta. Quem sabe faz ao vivo, né? Afirmação de número 4. A camada de valência de um metal alcalino terroso, no período 4, possui configuração 4s2? Verdade. Período 4, grupo S, alcalino terroso, segundo elétron. E a quinta. Os átomos de elementos de um mesmo período têm configuração eletrônica semelhante para os elétrons de valência? Não necessariamente, porque depende do subnível. Então ele pode estar no S, ele pode estar no D, ele pode estar no P, então está falso. Com isso, letra C. Questão número 8 é a questão de tempo de meia-vida, né, pessoal? E nesse caso, eu sempre faço assim, ó, eu pego aqui o tempo de meia-vida, o decaimento da partícula beta, ele diz que a massa inicial foi de 128 miligramas de cobre e que diz que passou 76,8 horas. Ele quer saber qual vai ser a massa restante. Qual vai ser a massa residual que eu vou ter desse radioisótopo? Qual vai ser? Para que a gente descubra isso, eu preciso descobrir quantas meias-vidas passaram. Então, se eu dividir 76 por 12,8, eu vou descobrir que passarão 6 meias-vidas. Então, eu vou pegar os 128 miligramas,
e dividir 6 vezes ele. Não é dividir por 6, é dividir 6 vezes ele. 64, dividido por 2, 32, dividido por 2, 16, dividido por 2, 8, dividido por 2, 4, e a sexta divisão, dividido por 2, 2. Então, uma questão fácil. Letra A, 2 miligramas residuais. Né? Então, é isso. Faz o tempo de meia-vida e divide essa quantidade de tempos de meias-vidas uma vez de cada para a massa fornecida, letra A. Questão número 9, distribuição eletrônica e, né, propriedades da tabela, elementos químicos, tudo junto, subníveis e tal. Aí ele diz, o elemento A termina em 3D1, o B 4S2, o elemento C 4S1 e o D 2P4. E ele quer saber quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Na primeira ele diz, B e C possuem propriedades semelhantes. Olha, o B é esse e o C é esse. Como eles são metais, indica que parece que seja verdade, mas como eles estão no grupo 1 e 2, é mentira, as propriedades não são semelhantes, são bem diferentes. O grupo 1 é muito mais reativo, né? Então, o número de elétrons cedidos é diferente, um é 1 e outro é 2. A próxima. O A possui raio atômico menor que o C. Ó, o A, 3D1 e o C, 4S1. Né? Então, o A possui um raio menor, verdade, porque quem termina no 4S1 tem um raio maior, está mais para a esquerda, né, pessoal? Então, ela é verdade. Na terceira, ele diz, o B se liga ao D, formando BD2. Bom, se o B é o 4S2 e o D é o 2P4, esse doa 2, esse recebe 2, então tu precisa de um B e um D. Então ela é falsa. É falsa, não vai ser B2D. Tá? A e B possuem o mesmo número de elétrons de valência? Bom, A e B. E é verdade, por incrível que pareça. Por quê? Porque se o A termina em 3D1 e o B termina em 4S2, se ele está no 3D1, ele já passou pelo 4S2. Então, na realidade, o número de elétrons na camada de valência do A é 2 e o do B é 2 também. Então, cuidado aqui, uma pegadinha, ela é verdadeira. E a última, C se liga com D formando um composto de alto ponto de fusão. C e D, pessoal, um é o 4S1, né? 4S1, um metal, e o outro é o 2P4, isso dá iônica. Sendo iônica, ponto de fusão elevado. Então, sendo iônica, lados opostos da tabela, ponto de fusão elevado, consequentemente, uma verdade. Uma questão bem boa, tá? Bem técnica, não é a cara do Enem, vale a pena dar uma conferida na questão 9, uma baita questão, na minha opinião. Já a questão 10 é mais fácil, porque ele te diz que A e B estão localizados no segundo período. Sabe-se que B é calcogênio e possui 2 elétrons a mais do que o átomo A. Aqui está a chave da questão. B é calcogênio, possui 2 elétrons a mais do que o átomo A. Então, ele quer saber que tipo de ligação eles vão fazer e qual é a fórmula que eu vou ter dos dois. Como que a gente faria? B é calcogênio, então ele é 2P4, a metal. E ele tem 2 elétrons a mais do que o átomo A. Então, o A, ele é 2P2. Então, 2P2, grupo 14. Então, é covalente. Os dois são ametais. Então, vai ser AB2. Por quê? Porque o A, ele tem que receber 4 elétrons. E o B, ele tem que receber 2. Então, para estabilizar essas diferenças de necessidades, eu vou ter que fazer um compartilhamento total. Se tu não te deu conta ainda como seria o seguinte, o A tem 4 elétrons, para ele se satisfazer precisa compartilhar todos, por outro lado o B precisa de 2, então eu vou ter que precisar de 2B para cada um A. Então, por isso que a resposta tem que ser letra E não letra A. Covalente, AB2.
Questão 11, já estamos no último um terço. Separação de misturas, em que ele te dá os extratos, te dá o processo e pergunta: o óleo de linhaça será obtido em qual das frações? Aí tu tem que ir processando, né? Ó, farinha de linhaça. Aí ele diz o processo, né? A resposta vai ser o resíduo 4 aqui, ó. Por que que é o resíduo 4? Ó, adição de éter seguido de agitação. Resíduo 1, adição de água. No resíduo 2, fase orgânica. Veja, se ele é um óleo, pessoal, ele está na fase orgânica. Não está na fase água, né, pessoal? Ele é um óleo, ele não vai estar na água. Então aqui, ó, não é o caminho do resíduo 1. Então eu não vou ter o destilado 2 nem o destilado 3, né? Agora, quando a gente olha para isso, e eu estou nessa situação de estar na fase orgânica, eu tenho que pensar, se eu destilar, onde o óleo fica? Na fase do éter ou na fase do óleo? O éter é o volátil e evapora, destilado. Vai sair daquele recipiente na destilação. E o resíduo vai ser o local onde o óleo vai ficar. Então, essa é uma questão no nível Enem, que exige interpretação, que tu tem que entender o que está acontecendo. Tu precisa de um pouco mais de subsídio técnico, tá? Questão 12 diz o seguinte: um átomo neutro de um elemento químico genérico A, ao perder dois elétrons, forma um cátion bivalente. Então, um cátion bivalente ele perdeu dois elétrons. E ao perder dois elétrons, ele contém 36 elétrons. Ele quer saber qual é o número atômico do A, não do A mais 2. Então, quer dizer que o A mais 2 tem 36 elétrons. Então, ele, por si só, tem 38 prótons, que é a resposta da questão. 38 prótons, só isso. Os elétrons são 36 ao ter perdido 2. Então, originalmente, ele tem 38. Se ele tem 38 elétrons, ele tem 38 prótons. Fim da questão. Questão 13, modelos atômicos, mas com um pouquinho aí de distribuição e coisa do tipo, ele quer saber quais são as verdadeiras. Thomson, em seu modelo atômico, descreveu o átomo como uma estrutura na qual a carga positiva permanecia no centro, constituído o núcleo. Não, tá errado. Thomson não falou de núcleo, ó. Pá, já risquei. A 1 tá errada, não pode ser A, não pode ser B. E já tá fora, ó. Não pode ser D. Então a 2 é verdade, obrigatoriamente. Um átomo no estado fundamental que possui 20 elétrons, ao perder 2, gerará um cátion e a configuração está certa. Tá. Aí depois a terceira que vai definir ou a quarta, né? Tanto faz qual caminho vocês escolham. Na terceira ele diz: a afinidade eletrônica ou eletroafinidade aumenta conforme o raio diminui. Então isso é verdade. Quanto o raio fica maior, a afinidade diminui, porque a afinidade é para elementos pequenos, né? Dessa forma, devido ao seu menor número atômico, o oxigênio possui maior afinidade eletrônica do que o enxofre. Verdade. Ambos pertencentes à mesma família. Verdade também. Então, a resposta é a letra C. Mas a última diz: o raio de um íon negativo, chamado de ânion, é sempre menor do que o raio de um átomo que lhe deu origem. Não, é o contrário. Melhor exemplo disso é o cloro e cloreto. Lembra, o ânion ele tem um raio maior do que o seu, né, elemento original. Então, porque ele ganhou elétrons. Isso a gente conversou em aula. Então, tá falsa a quarta, tá falsa a primeira, e a D é a C, desculpa, é a resposta correta. Voltamos para a parte dos átomos, começa com elemento radioativo, mas no final fala de isótopos, isóbaros, e ele diz que X e Z são isóbaros. Como é que eu vou ver isso, né? Quem é o X? Quem é o Z? Isóbaro, mesmo número de massa. Então eu tenho que ler. A massa do urânio e o número atômico estão aqui. Emite partícula alfa, tornando num átomo X. Então, se urânio emite uma alfa, ele vira um elemento X, que emite uma beta, produzindo depois, então, né, uma beta produzindo um elemento Z. É o que ele descreveu. Que, por sua vez, o Z emite uma beta e produz um elemento M. E aí ele faz as seguintes observações.
O átomo X e o Z são isóbaros, né? Então, será que está certo isso ou não? Que seria ser isóbaro, né, pessoal? Isóbaro é quando tu tem elementos químicos diferentes, mas que terão a mesma massa. E é verdade. Por quê? Porque quando o X é formado, ele tem uma massa. Bem, sei lá, 238 era a massa, ele perdeu o 4 da alfa, ele ficou com 234. Então, o X, 234, perde uma beta de massa desprezível. Então, o Z continua com 234. Ela é verdade. Já o M é isótopo do urânio. O M é isótopo do urânio. O que isso significa? Que ele tem o mesmo número de prótons. O urânio tinha 92. A alfa é 2. Então, o X ficou com 90. Então, o X é 90. Se ele liberou uma beta, o Z virou 91. Z 91 liberou uma beta, M 92. Opa! 92 de novo. É verdade também. Já na terceira diz, o Z possui 143 nêutrons. O Z. Então, como a massa dele não mudou, 234 menos 91 dá os nossos 143. Verdade também. E a última, X possui 90 prótons. X possui 90 prótons. Tá aqui. Todas são verdadeiras. Uma questão bem legal, tá? Uma questão de um nível bom, uma questão mais técnica, que exigia que vocês soubessem o que emitiu uma alfa, o que emitiu uma beta, o que acontece quando isso, né, emite, quais são os elementos gerados, uma questão mais técnica, alguns devem ter errado. E a última fala de energia nuclear, fala do urânio e pergunta qual é a resposta correta das afirmações. E ela é a letra B. Se um elemento radioativo em 100 anos sofrer desintegração de 93,75% de sua massa, esse elemento químico nessas condições terá uma meia-vida de 25 anos. Então, o que a gente tem que analisar? Né? Que ele perdeu quase toda a massa dentro desse universo. Então, se eu for pensar em tempo de meia-vida, né, 100% divididos por 2 dá 50, divididos por 2 dá 25, divididos por 2 dá 12,5, divididos por 2 dá 6,25, divididos por 2 dá 3, alguma coisa. Mas não precisa, porque eu tenho que parar aqui. 6,25%. Isso significa que se eu parei aqui, a minha desintegração foi de 93,75%. Quantas meias vidas passaram? Uma, duas, três, quatro. Se ele partiu de 100 anos, e eu dividi isso, então, cada meia-vida é de 25 anos. Então, essa é a resposta, letra B. Então, eu achei um simulado bem legal, bem bom de fazer, na minha opinião, né? Um simulado honesto, nesse sentido que era viável vocês fazerem, tinha algumas questões mais técnicas, a média deu uma baixada, mas não muito, então fica aqui as considerações de todas as questões aí, né, com as alternativas, certo? Grande abraço e nos vemos logo mais nos próximos simulados. Tchau!